Bem-vindos ao Guerreiros do Mundo. Hoje vamos explorar a história e as capacidades dos Rangers do Exército dos Estados Unidos, uma das forças de operações especiais mais antigas e respeitadas do mundo. Inscreva-se agora para se juntar à nossa comunidade e apoiar este projeto. Rangers, lead the way. Este grito de guerra, nascido nas praias da Normandia durante a Segunda Guerra Mundial, ecoa através da história militar americana, simbolizando uma tradição de coragem e excelência em combate que remonta a mais de 2 séculos e meio. As raízes dos Rangers modernos podem ser traçadas até a fronteira americana do século XVIII. Em 1756, durante a Guerra Franco-Indígena, o Major Robert Rogers formou a Companhia de Rangers de Rogers, uma unidade especializada em táticas de reconhecimento, inteligência e guerra irregular. Operando nas densas florestas da fronteira norte-americana, estes homens desenvolveram técnicas revolucionárias que lhes permitiam enfrentar tanto soldados franceses quanto seus aliados nativos americanos em seu próprio território. Rogers codificou as táticas de seus homens nas famosas Regras de Ordem de Rogers, um documento que continua a influenciar doutrinas de operações especiais até hoje. Estas regras incluíam princípios como manter-se constantemente em movimento, evitar rotas previsíveis e dividir a força quando perseguido para confundir o inimigo. Durante a Guerra Revolucionária Americana, unidades inspiradas nos Rangers de Rogers continuaram a servir, conduzindo operações de reconhecimento e ataques de surpresa contra as forças britânicas. Thomas Knowlton liderou os Conhecedores de Knowlton, uma força de reconhecimento de elite que serviu diretamente sob o comando de George Washington. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que os Rangers assumiram a forma reconhecível que vemos hoje. Em 1942, o general George Marshall ordenou a formação de uma unidade de elite modelada após os comandos britânicos. O coronel William O. Darby foi selecionado para organizar e treinar o 1º Batalhão Ranger moderno, o 1º Batalhão Ranger, que treinou inicialmente na Escócia sob supervisão dos comandos britânicos. O batismo de fogo destas novas unidades veio durante a Operação Tocha, a invasão aliada do norte da África. Uma de suas missões mais notáveis foi a escalada dos penhascos de Point du Hoc durante o dia D, onde Rangers escalaram falésias de 30 metros sob fogo inimigo intenso para neutralizar baterias de artilharia alemãs. Foi neste dia fatídico de 6 de junho de 1944, nas praias de Omaha, que o brigadeiro-general Norman Cota encontrou um grupo de soldados sob fogo e perguntou quem eram. Quando responderam 5º Batalhão Ranger, Senhor, Cota proferiu as palavras que se tornariam um lema imortal da unidade: Rangers, lead the way. Após a Segunda Guerra Mundial, os batalhões Ranger foram temporariamente desativados. Quando a Guerra da Coreia eclodiu em 1950, o Exército rapidamente formou o 8º 1227 Batalhão de Infantaria do Exército, mais conhecido como Batalhão Ranger. Estas unidades foram encarregadas de missões especialmente perigosas, incluindo o reconhecimento profundo no território inimigo. Um exemplo notável da eficácia dos Rangers na Guerra da Coreia foi o raid ao complexo de Vashon em março de 1951. Os Rangers executaram uma missão de sabotagem contra uma barragem estratégica controlada pelas forças norte-coreanas e chinesas, atravessando o reservatório em barcos pneumáticos sob cobertura da escuridão e escalando a estrutura da barragem para estabelecer cargas explosivas, tudo enquanto evitavam detecção por guardas inimigos. Com o envolvimento crescente dos Estados Unidos no Vietnã, o general William Westmoreland autorizou a formação de companhias de Rangers para conduzir operações de reconhecimento de longo alcance. No Vietnã, pequenas equipes Ranger de 6 homens eram infiltradas profundamente em território controlado pelos Vietcongs para vigilância, desenvolvimento de inteligências, quando necessário, realização de emboscadas de pequena escala. O ambiente da selva vietnamita apresentava desafios únicos que forçaram os Rangers a refinarem suas táticas. Técnicas de rastreamento avançadas, camuflagem extensiva e navegação precisa se tornaram cruciais para a sobrevivência. Uma das operações mais significativas dos Rangers no Vietnã foi seu envolvimento na tentativa de resgate de prisioneiros de guerra americanos no campo de San Thai, próximo a Hanoi, em novembro de 1970. Embora o raid não tenha conseguido resgatar prisioneiros, a precisão e eficiência com que foi executado impressionou o comando militar. No período pós-Vietnã, os líderes militares americanos decidiram finalmente institucionalizar os Rangers como uma presença constante nas Forças Armadas, levando à formação do 75º Regimento Ranger. O que diferencia um Ranger do soldado convencional é a mentalidade distintiva cultivada através de um dos processos de seleção mais rigorosos do mundo militar. Tornar-se um Ranger não é simplesmente uma questão de adquirir habilidades técnicas, é uma transformação completa do indivíduo. O caminho para se tornar um Ranger moderno começa com o Programa de Avaliação e Seleção Ranger, RAS. Dividido em 2 fases,
O RAS é projetado para identificar aqueles que possuem a resistência mental, iniciativa e capacidade de trabalho em equipe necessárias para servir no 75º Regimento Ranger. O RAS Fase 1, para soldados de patentes mais baixas, dura 8 semanas e começa com uma avaliação física que inclui um mínimo de 49 flexões, 59 abdominais, corrida de 3 km em menos de 15 minutos e pelo menos 6 pull PS. Os candidatos enfrentam corridas de longa distância com mochilas pesadas, marchas forçadas de até 16 km e o infame Collie Range, uma série de eventos de treinamento físico intenso conduzidos com pouca ou nenhuma pausa, frequentemente sob condições climáticas adversas e privação de sono. A taxa de desistência é impressionante. Historicamente, apenas 30 a 40% dos candidatos completam o programa. Muitos tocam a campainha, o termo usado quando um candidato desiste voluntariamente. Além do treinamento físico, o RAS inclui instrução intensiva em habilidades de combate fundamentais: tiro, primeiros socorros táticos, comunicações, navegação terrestre e operações ar terra. Completar o RAS é apenas o primeiro passo. Novos membros do regimento tipicamente participam em seguida da Escola Ranger, um curso de liderança de combate de 61 dias dividido em 3 fases: a fase Darby em Fort Benning, Geórgia, a fase Montanha nas montanhas do norte da Geórgia e a fase Pântano na Flórida. Na Escola Ranger, os estudantes operam com rações reduzidas e períodos mínimos de sono, frequentemente recebendo apenas uma refeição por dia e dormindo menos de 3 horas por noite. Eles conduzem missões complexas em condições climáticas extremas, desde o calor sufocante dos pântanos da Flórida até o frio mordente das montanhas da Geórgia no inverno. Aqueles que completam com sucesso tanto o RAS quanto a Escola Ranger ganham o direito de usar a guia Ranger e a boina tão cobiçada, que marcam o indivíduo como alguém que superou alguns dos testes mais exigentes de caráter e competência que o mundo militar tem a oferecer. O 75º Regimento Ranger, ativado em sua forma atual em 1984, evoluiu para se tornar uma das unidades de infantaria leve mais letais e versáteis do mundo. Sua estrutura organizacional única é cuidadosamente projetada para maximizar a eficácia operacional enquanto mantém a agilidade e responsividade que são marcas registradas das operações Ranger. Na base da estrutura estão seus 3 batalhões de infantaria: o 1º Batalhão Ranger baseado em Fort Stewart, Geórgia, o 2º Batalhão Ranger em Joint Base Lewis Short, Washington, e o 3º Batalhão Ranger em Fort Benning, Geórgia. Cada batalhão consiste em 3 companhias de infantaria, uma companhia de comando e controle, e uma companhia de quartel-general. Complementando os batalhões está o Batalhão de Operações Especiais Ranger, ROB, conhecido como Batalhão Recon, responsável por operações de reconhecimento avançado e inteligência. O Batalhão de Treinamento e Seleção Ranger, RSTB, supervisiona o processo de avaliação, seleção e treinamento. O Batalhão de Suporte Militar Ranger, RMSB, fornece apoio logístico, médico, de comunicações e de inteligência integrado. O que diferencia o 75º Regimento Ranger é sua extraordinária capacidade de projeção de força. Os Rangers são treinados para implantar em qualquer lugar do mundo com aviso de 18 horas ou menos, uma capacidade conhecida como força de resposta global. Uma capacidade distintiva dos Rangers modernos é sua proficiência em infiltração aérea, mantendo qualificação contínua em salto de paraquedas estático, queda livre militar, MFF, e operações de rapel a partir de helicópteros. A qualificação em queda livre militar permite que equipes Ranger infiltrem-se a altitudes de até 9.000 metros e naveguem por distâncias horizontais significativas antes de abrirem seus paraquedas. Os Rangers também são mestres em operações noturnas, utilizando sistemas avançados de visão noturna e treinamento extensivo em operações com iluminação reduzida. O foco principal do regimento são as operações de ação direta, raids precisos, emboscadas e ataques direcionados contra alvos de alto valor. A primeira grande operação do 75º Regimento Ranger foi durante a invasão de Granada em outubro de 1983. A missão designada ao 1º Batalhão Ranger era tomar o campo de pouso de Point Salines. Os Rangers executaram um salto de paraquedas em baixa altitude, sob fogo intenso, rapidamente tomaram controle do campo de pouso e estabeleceram uma zona de pouso segura. Durante a invasão do Panamá em 1989, elementos do 75º Regimento neutralizaram o Aeroporto Internacional Omar Torrijos e a guarnição de Rio Hato, realizando um dos saltos de paraquedas de combate mais baixos já registrados, apenas 200 metros. Talvez a ação mais conhecida dos Rangers ocorreu em Mogadíscio, Somália, em 1993, durante a operação posteriormente imortalizada como Falcão Negro Abatido. Elementos do 3º Batalhão Ranger, operando junto com operadores da Força Delta, conduziram uma missão para capturar líderes da facção somali. Quando 2 helicópteros foram abatidos, a missão de 1 hora se transformou em uma batalha urbana de 16 horas.
18 americanos perderam suas vidas, mas os Rangers nunca deixaram seus caídos para trás. Com o advento da Guerra Global ao terror após os ataques de 11 de setembro, o 75º Regimento Ranger entrou no período mais ativo de sua história. Na Operação Liberdade Duradoura no Afeganistão, os Rangers executaram o primeiro salto de paraquedas de combate da guerra em outubro de 2001. Nos anos seguintes, os Rangers se especializaram em raids F-3EA, Find, Fix, Finish, Exploit, Analise, contra lideranças insurgentes. Estas missões tipicamente ocorriam durante a noite, com equipes Ranger atacando compostos que abrigavam alvos de alto valor. Na Operação Liberdade Iraquiana, o 75º Regimento estava entre as primeiras forças a operar no Iraque, conduzindo raids no oeste iraquiano para neutralizar sites de lançamento de mísseis. Em julho de 2006, conduziram um raid que resultou na morte de Abu Musab al-Zarqawi, líder da Al-Qaeda no Iraque. Ao longo destes conflitos, os Rangers desenvolveram uma sinergia particularmente eficaz com a comunidade de inteligência e outras unidades de operações especiais, criando um ciclo onde operações geravam inteligência, que por sua vez levava a mais operações. A evolução dos Rangers no século XXI representa uma das transformações mais significativas na história desta força de elite. Confrontados com ameaças assimétricas, o 75º Regimento Ranger expandiu suas capacidades muito além do modelo tradicional de infantaria leve para se tornar uma organização multidimensional. Os Rangers incorporaram elementos de guerra cibernética, operações de informação e capacidades avançadas de reconhecimento e vigilância. O Ranger do século XXI não é apenas um combatente excepcional, mas também um operador tecnicamente proficiente capaz de navegar no complexo espaço de batalha moderno. A campanha contra o Estado Islâmico exemplifica esta evolução. Os Rangers operaram em um ambiente extremamente complexo, desenvolvendo abordagens inovadoras para eliminar liderança-chave do Estado Islâmico enquanto desmantelavam suas redes financeiras e de comunicação. Particularmente notável foi a criação de forças-tarefa conjuntas onde Rangers trabalharam lado a lado com especialistas em inteligência, analistas financeiros e especialistas em guerra eletrônica. O moderno centro de treinamento Ranger agora inclui complexos urbanos elaborados que simulam os desafios encontrados em megacidades do Oriente Médio e África. Os candidatos devem demonstrar proficiência não apenas em habilidades de combate tradicionais, mas também em aspectos legais de conflitos armados e considerações transculturais. O componente médico do regimento também viu avanços revolucionários. O Programa de Gestão de Baixas de Combate Ranger é amplamente reconhecido como líder mundial em medicina tática. Inovações como o uso de sangue completo no campo de batalha reduziram drasticamente a mortalidade de ferimentos graves. Uma das missões mais significativas dos Rangers nos últimos anos ocorreu em outubro de 2019, quando elementos do 75º Regimento Ranger participaram na operação que resultou na eliminação de Abu Bakr al-Baghdadi, líder do Estado Islâmico. O legado duradouro dos Rangers americanos transcende suas conquistas no campo de batalha para influenciar fundamentalmente como os militares dos Estados Unidos concebem operações especiais. Este legado é preservado na cultura viva que permeia cada aspecto do treinamento e das operações Ranger atuais. O Credo Ranger, recitado por todos os membros da unidade, captura a essência dos valores, reconhecendo que sou um Ranger de elite do Exército dos Estados Unidos, dedicado aos ideais de serviço à minha pátria. Compreendo que a rendição não faz parte do meu vocabulário. Jamais deixarei um camarada caído para trás, independentemente do custo pessoal. A influência dos Rangers se estende muito além dos limites do 75º Regimento. A Escola Ranger treina anualmente milhares de soldados que retornam às suas unidades convencionais, levando consigo os padrões exigentes e a mentalidade de excelência. À medida que o ambiente de segurança global continua a evoluir, os Rangers também evoluem, adaptando-se a novos desafios enquanto mantém as tradições que definiram a unidade por gerações. Novos campos de batalha, desde o ciberespaço até megacidades densamente povoadas, exigirão novos conjuntos de habilidades e capacidades. O futuro provavelmente verá Rangers operando em ambientes ainda mais complexos, empregando tecnologias emergentes como sistemas autônomos, inteligência artificial e capacidades avançadas de guerra cibernética. No entanto, independentemente de como as ferramentas e táticas possam mudar, o espírito Ranger permanecerá constante, à disposição de liderar o caminho nas circunstâncias mais desafiadoras imagináveis. Um dos desenvolvimentos mais notáveis na evolução recente dos Rangers é o uso expandido de ferramentas de realidade aumentada em operações de combate. Estes sistemas permitem que os operadores visualizem informações críticas sobrepostas ao seu campo de visão, desde plantas de edifícios e posições conhecidas de ameaças até dados biométricos de colegas de equipe. O resultado é um nível de consciência situacional que guerreiros de gerações anteriores mal poderiam imaginar.
Os Rangers estão também na vanguarda da integração de sistemas de veículos não tripulados em operações especiais. Pequenos drones táticos agora acompanham equipes Ranger em missões, proporcionando capacidades de reconhecimento aéreo em tempo real e, em alguns casos, capacidade limitada de engajamento. Esta fusão de operadores humanos altamente treinados com plataformas robóticas representa o futuro das operações especiais. Os programas de treinamento Ranger também evoluíram para incorporar estas novas realidades. Candidatos agora recebem instrução em cibersegurança básica e operações de informação, reconhecendo que o ambiente de batalha contemporâneo inclui tanto domínio digital quanto físico. Simulações complexas colocam equipes Ranger em cenários que exigem coordenação através de múltiplos domínios: terra, ar, mar, espaço e ciberespaço. Os Rangers de hoje, como aqueles que vieram antes deles, continuam a escrever novos capítulos em uma história de serviço, sacrifício e excelência. Como disse um comandante Ranger, a nação pode não conhecer tudo o que fazemos, mas pode ter certeza de que, sempre que a liberdade estiver ameaçada, sempre que houver uma missão crítica que exija os melhores entre os melhores, os Rangers estarão lá, prontos para liderar o caminho. Inscreva-se agora, torne-se um membro, ative as notificações, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe um comentário para que possamos comparar nosso conhecimento e fontes. Obrigado por seguir nosso canal. Até nossa próxima jornada estratégica, aqui no Guerreiros do Mundo.